Então, bom dia a todas. A nossa aula de hoje são os recursos eletroestéticos, né? A gente chama de eletroestéticos por questões é, mais de nomenclatura mesmo, mas nada é do que a eletroterapia, né? Convencional. Só que sendo usada essa eletroterapia para a estética, tá? Então, nós vamos falar hoje de dois recursos no pós-operatório. E daí a gente vai falar, eu tentei, né? Pensei até que eu iria conseguir falar mais, mas eu não vou conseguir, então eu assim, é melhor falar menos, né? E conseguir falar melhor. E daí eu tive ontem à noite a ideia desses dois recursos, são recursos que eu tenho aqui em casa, que eu trouxe da estética. E então eu vou conseguir demonstrar um pouco para vocês. Só que daí, depois eu acordei de madrugada e lembrei que os cabeçotes, que as canetas da microcorrente não estão aqui, só estão os eletrodos. Mas pelo menos é melhor do que nada. Mas a alta frequência está aqui. Então, nosso roteiro da semana é um artigo científico de 2017 do Massahut Jr. et al., né? Porque tem mais de que um ou dois autores, mas ele é o principal. Laser de baixa potência e microcorrente na cicatrização em feridas cutâneas. Então, lá ele faz um comparativo dessas duas técnicas. O laser nós vamos falar na outra aula, tá? Não vai ser a aula de agora. Porém, eu quis trazer esse artigo porque eu acho legal a gente ver assim a comparação. Só que quando um artigo compara uma técnica, vocês não se fixem a isso. Fixem no sentido assim, é verdade absoluta aquela comparação, se a comparação foi positiva ou for negativa. Então, procurem mais artigos, até correlacionando o mesmo aparelho, para vocês poderem ter realmente ter essa certeza, né? Da efetividade daquele aparelho. Então, a terapia PDF ok, a aula ok, e o fórum. Como a microcorrentes atua fisiologicamente como recurso pós-operatório e quais são as técnicas de aplicação, né? Como que a gente usa, como que a gente aplica esse aparelho. Essa semana não tem atividade, tá? Eu tô, né, fazendo assim para não ficar, não sei como é que tá o ritmo das outras aulas, mas tá? Essa semana então só tem o fórum, mas o fórum vale, né, vale presença. Quem tá aqui presente, né? O mesmo esquema do início do final da chamada eu faço. Mas mesmo assim, eu acho, né, legal participar do fórum, responder, porque é uma coisa que vai assimilando também o teu raciocínio, né? Então vamos em frente. Então, os recursos eletroestéticos que a gente tem no pós-operatório. Então, a gente tem a microcorrentes, o alta frequência, que são esses dois que a gente vai falar hoje, o ultrassom, a radiofrequência, laser terapia de baixa potência, que é o ILIB, laser vermelho, ambar, infravermelho, LED, acabei não colocando ali, mas laser e LED, que a gente chama de fototerapia, endermologia e carboxiterapia. Então, a gente vai ver todos esses recursos, né, nas aulas, para a gente ver como que usa, como que faz. Então, o nosso foco da aula de hoje vai ser a microcorrente e o alta frequência. Então, a microcorrente... Oi, Amanda, conseguiu entrar? Que bom. Amanda Borba da Silva. A única coisa, Amanda, que teus áudios estão abertos.
Então, daí só fecha porque fica um chiado no fundo aqui da gravação. Então, tá. Então, a microcorrentes, ó, ainda tem um dos áudios que está aberto. Tá fazendo um chiado. Então, a microcorrentes, o que vem a ser a microcorrente? A nomenclatura, né? A gente muitas vezes vai encontrar MET, que é Microcurrent Electrical Therapy, mas o mais conhecido nos aparelhos é o MENS, tá? Que é Microcurrent Electrical Neuromuscular Stimulation. Então, é uma corrente, né, elétrica de estimulação neuromuscular. Mas ela é low intense, então ela tem uma baixa intensidade, tá? Então ela não é perceptível a nós, seres humanos. Então isso é bom, muito bom, pensando que tem pacientes que falou em corrente elétrica, em sentidor, em agulha, morre de medo. Isso vocês vão ver muito na prática clínica. As pessoas têm esse receio, né, da corrente elétrica. E daí, pensando no pós-operatório, que é o nosso foco, pense, a pessoa está com dor, né, ela já está sensibilizada, já tem uma alteração de sensibilidade ali no local, perto da cicatriz. Então, por essa corrente ter essa baixa intensidade e não ser perceptível, né? Não, a gente não sente assim, é uma maravilha, porque a pessoa fala, nossa, e meu Deus, que bom de fazer, é gostosinho de fazer. Ela sempre fala assim, é gostosinho de fazer. Então, a história. Então, em 1925, utilizou-se folhas douradas carregadas de eletricidade para prevenir cicatrizes de varíola. Então, o objetivo era o quê? Cicatrização da varíola. Daí, em 77, ela foi descoberta que acelerava a consolidação óssea. Então, era usado o quê? Em pós-fratura óssea. Em 82, foi descoberto que ocorria um aumento da concentração de ATP. E em 83, a biossíntese de colágeno. Tá? Então, quais são as características? Então, teve um avanço, né, no aprendizado, vamos dizer assim, da microcorrente. Então, as características técnicas. Ela é uma corrente de baixa frequência, 0,5 a 900 Hz, mas a gente vai usar mais ou menos no máximo até 500 Hz. Não, 500 Hz não, 500 Hz de intensidade, de miliamperes. A gente vai usar ali até uns 200, 300 Hz. Baixa intensidade, de 10 a 900 microamperes. O que a gente usa? Mais ou menos no máximo até 500 microamperes, tá? E é uma corrente contínua, com definição de polo positivo e negativo, e alternada quando ela inverte de polaridade, tá? Então, quando fala contínua, é que a corrente fica o tempo todo passando. Ela não liga e desliga, não é pulsada, tá? Largura de pulso, 0,5 segundos, 2.500 vezes maior do que a largura de pulso do TENS. O TENS é muito usado na fisioterapia para dor, tá? É uma estimulação transcutânea neuromuscular para dor. Então, diferente do TENS, a microcorrente ela apresenta um efeito curativo e reparativo para atingir tecidos mais profundos. Então, o TENS ele é só mais para dor, e a microcorrente ela acaba atuando um pouco na dor, mas o objetivo é mais de reparar o tecido, tá? Subsensorial, que é aquilo que eu falei,
a sensação dela, a gente não tem essa percepção. E é feita uma aplicação transcutânea. Percutânea é quando é uma agulha que perfura a pele. Transcutânea é quando é externa à pele. Então, vamos lá aos efeitos fisiológicos. Tem bastante efeito fisiológico, tá? Ela faz um aumento de ATP, que leva a esse aumento celular local em até 500%. Então, veja, é muita coisa. Mas o que é o ATP, né? O ATP é uma molécula indispensável à vida da célula. Então, o ATP é o trifosfato de adenosina. A sua função essencial é armazenar energia para as atividades vitais básicas da célula. Então, ela vai atuar nessa parte celular. Outro efeito da microcorrente: prevenir e eliminar infecções. Liberação de íons bactericidas. Estimulações de fagócitos. Lembra? Fagocitose, principalmente pelos macrófagos. Lembra lá do Pac-Man? Vai comer aquele invasor, né? Porque a gente não fala comer, né? É fagocitar. A aceleração do reparo tecidual, que é o nosso principal foco, né? Reparação do tecido. Outro efeito é a osteogênese, que é essa reparação de fraturas pelo crescimento ósseo. Acelerar a síntese proteica de 300 a 500% mais do que o normal. Então, o que é essa síntese de proteínas? É o processo pelo qual as células biológicas geram novas proteínas. É um fenômeno rápido e muito complexo que ocorre em quase todos os organismos e que se desenvolve no interior das células. Ele ocorre lá nos ribossomos. Então, é o que essa síntese? Produção de novas proteínas. E aumento da permeabilidade celular. Então, o que é essa permeabilidade celular? A célulazinha está lá redondinha, ela precisa ser nutrida. Então, se eu aumentar essa permeação, a permeação é o quê? É a entrada, tá, de substâncias, né? E também, na verdade, a entrada nutriu a célula e a saída. Então, eu aumento essa permeabilidade celular, eu faço com que a minha célula fique mais... Como que eu vou falar a palavra? Mais hidratada, né? Hidratada que seja, né? Nutrida a palavra que eu queria, mais nutrida. Por eu aumentar essa permeação dentro dela. E também a microcorrente, ela atua no sistema linfático. No pós-operatório, então, ela vai ser muito útil por atuar no linfático. Não podemos esquecer também do fibroedema geloide. Se vocês gostarem da microcorrente, vocês podem pesquisar sobre fibroedema geloide, tá? Eu achei até artigos, assim, para melhorar essa questão do sistema linfático. Por quê? Porque ela aumenta essa mobilização de proteínas para o sistema linfático. Então, lembra que aumentando essa mobilização, eu vou fazer com que o quê? O meu líquido intersticial, a célula está aqui, a outra célula está aqui. Aquele líquido entra, nutre a célula e sai da célula. E ele fica entre as células. Esse líquido entre as células é o líquido intersticial. Quando esse líquido intersticial está em excesso, ocorre o famoso edema, que é o inchaço. Quando o sistema linfático, né, juntamente com o sistema sanguíneo, mas é o linfático que permeia essa questão de proteínas, de moléculas maiores. Quando o sistema linfático está mais ativo, está funcionando melhor, o nosso edema diminui, porque esse líquido intersticial entre as células, ele é mais fácil absorvido, tá? Ele fica
com uma absorção melhor. E isso vai ocorrer o efeito antiedematoso, que é contra o edema. Então, contra o edema, esse antiedematoso a gente vê no fibroedema geloide, né? Aquela celulite edematosa, tipo edematosa. E, é claro, no pós-operatório, né? Que tem muito edema. Então, ajuda muito. Outro efeito da microcorrentes é a analgesia. O que é analgesia? É diminuição da dor. Como resposta à utilização da microcorrentes e em consequência do restabelecimento da bioeletricidade tecidual, o sistema nervoso central transmite essa mensagem de diminuição do quadro álgico, tá? Então, o objetivo é diminuir dor, e que na paciente operada acaba tendo muita dor. Outro efeito fisiológico muito importante é a aceleração do processo de reparação tecidual. O que é isso? Cicatrizante, auxiliar na cicatrização. Ocorre um aumento dos fibroblastos e alinhamento das fibras de colágeno. E acontece essa regeneração dos tecidos. E anti-inflamatório, devido ao restabelecimento da bioeletricidade tecidual. Então, ela faz uma normalização dessa bioeletricidade tecidual e aumento da circulação local. Ocorre elevada e aumenta, tá? Quem? Os macrófagos, que eu já falei. Os macrófagos são o quê? As células de defesa. E os macrófagos fazem lembra lá do Pac-Man, fagocitose, que vai englobar essas células, esses invasores, né, do organismo. Então, aumentando essa ação dos macrófagos, consequentemente, eu aumento a fagocitose, consequentemente, eu melhoro a minha defesa do organismo. Então, essa bioeletricidade, né, tecidual, o que é isso? Essa restabelece a bioeletricidade. A gente chama de, vocês veem meu mouse aqui, né? Normalização. Então, na normalização, a frequência é 100 Hz, a intensidade 500 microampere. Lembra que eu falei que no máximo era 500? É a intensidade, tá? Que eu quis dizer. Que é isso aqui, ó. 500 microamperes. É esse símbolozinho aqui, ó, do microampere. Incremento da síntese de ATP. Então, aumentando essa questão do ATP. Aumentando a oxigenação do tecido, eu faço o quê? A nutrição tecidual. 100 Hz, a gente já vai ver exato. E 100 microampere. E aumentando o transporte de aminoácidos e aumentando a síntese de proteínas, eu faço a bioestimulação, que é 1 Hz de frequência e de intensidade 50 microampere. Então, as maneiras de fazer a microcorrentes são essas três: normalização, nutrição e bioestimulação. Tá? Quais são as indicações, então, da microcorrente? No pós-operatório imediato, que é o nosso foco da aula, cicatrização, tendinite e tenossinovite, úlcera de decúbito. Então, essa úlcera, né, pode ser do paciente ficar muito tempo deitado. Além da úlcera de decúbito, úlcera de pressão, também ela auxilia a cicatrização, que é aquela úlcera venosa ali na perna, venosa ou arterial, né? No meio da canela, vamos dizer assim. Fraturas, porque a gente já viu que faz a osteogênese, que é essa produção, né, de óssea, de novo osso, né?
recuperação de queimaduras, por tudo que a gente já falou. E na parte estética, independente do pós-operatório, ela também é usada para rejuvenescimento facial, para olheiras e para FEG, para rugas, né? Então, rejuvenescimento facial de uma maneira geral, e para FEG, né? Para o fibroderma gelóide, para o celulite. Então, aqui a gente tem uma foto da microcorrente sendo usada na deiscência cicatricial. O que é deiscência? A gente já viu na complicação, que é quando a cicatriz abre, tá? Então, aqui ela está sendo usada na deiscência cicatricial. Não achei, assim, uma outra foto, tá? Melhor. Então, eu acabei trazendo essa. Mas, agora analisando a foto, tá errado aqui uma questão de posicionamento dos eletrodos. Então, esse vermelho está sendo par desse, pelo que está aparecendo. Só que esse vermelho foi até bom, que agora que eu estou observando. É porque a única foto de deiscência cicatricial que tem na internet é essa, e eu não tinha nos meus arquivos aqui de paciente. Então, esse vermelho, mas não tem problema, eu vou explicando. Seria aqui, ó. Então, eu preciso fechar o campo. Então, seria preto aqui, vermelho aqui, ou vice-versa. Então, aqui mesma coisa. O jacaré preto, o jacaré vermelho, para fechar o campo, o jacaré preto, o jacaré vermelho. Tá? Só voltando aqui no jacaré, já vou me antecipar. Que é isso que eu falei, que eu tô com o aparelho aqui do meu lado. Então, gente, o jacaré, veja, vocês conseguem ver aí, né? O meu aparelho é da HTM, tá? E ele vem aqui, ó. Então, no mesmo, deixa eu explicar. No mesmo, né, conecta lá. Esse meu, quando eu comprei, eu já comprei ele grandão, porque ele tem 5 saídas. Como cada saída vira 4, como vocês estão vendo aqui, então vira 20 eletrodos, né? Então, assim, dá para colocar eletrodo no corpo inteiro. Então, eu já comprei ele com várias saídas por esse objetivo. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que ele tem a saída, ó, verde e azul. E daí aqui tem vários, né, ó. Cinza e rosa. Daí tem laranja e azul. E assim vai. Então, eu vou continuando aqui meu eletrodo. E eu vejo que o verde é independente, tá? Ali eu programo só o verde no aparelho e ali eu programo só o azul. E vocês veem que, ó, o verde, ó, ele tem um cabinho vermelho, mas já é uma garra de jacaré vermelha e preta, o azul, vermelho e preto, e todos são assim, tá? Então, aqui, ó, eu abro aqui, ó, e eu conecto. Nesse caso ali, ele veio assim para você conectar, tá? Tem outros, daí aqui eu conectaria, se eu for fazer aquele que a gente já vai ver do bastão. Mas tem também essa outra saída. Deixa eu pegar o rosa. Ó, o rosa, que é pino, e o cinza. Tá vendo, ó, cinza, ó, vermelho e preto. Sempre tem o polo positivo e negativo. Daí aqui eu vou conectar aqui no meu eletrodo. Tá?
continuando. Deixa eu diminuir aqui. Então, a gente já viu as indicações e as contraindicações. Pacientes neoplásicos, então, neoplasia, nunca a gente vai fazer corrente elétrica. Útero gravídico, gestante também, nunca faz corrente elétrica. Paciente que tem alergia ou irritação à corrente elétrica. Como que a gente sabe, professora, se o paciente tem alergia ou irritação? Ele fica com a pele, vamos pegar meu eletrodo aqui, ó. Então, claro, você não vai fazer ele na mão, não, pode até fazer na mão, né? Se for um processo cicatricial. Mas, tá, é o parzinho, tá, gente? Nunca é só um, mas só para eu mostrar. Então, aqui eu coloquei o eletrodo. Aqui dentro desse quadrado, se ficar um pouquinho avermelhado, ok. Por quê? Meu objetivo é melhorar, como ele melhora a circulação, a oxigenação ali no local, então às vezes fica avermelhado por fazer o quê? Uma hiperemia local. Até aí, ok. Agora, o que não pode é esse vermelhidão ultrapassar aonde está meu eletrodo. Você está atendendo a paciente, você vai perguntar para ela, você tem alergia na amnésia, né? Você tem alergia à corrente elétrica? Não, não tenho, não sei, nunca fiz, não sei. A maioria delas não sabe, né? Ou se ela sabe, ela já vai relatar. Daí, você vai observar que você liga o aparelho, vai ficando uns minutos, e em volta desse eletrodo vai ficando avermelhado, tá? Vai ficando muito vermelho. Então, aí é um sintoma que a pessoa é alérgica à corrente elétrica, tá? E outro sintoma é essa vermelhidão, então, que ultrapassa, né, o eletrodo. E outro sintoma é coceira. Nossa, a pessoa já começa a sentir que está se coçando, que aquele local está coçando. Então, isso é o paciente tem alergia à corrente elétrica. Marca-passo. Gente, marca-passo também, contraindicação absoluta de qualquer corrente elétrica. Por quê? Como o aparelho envia uma frequência, né, ali dérmica, subdérmica, pode descompensar o marca-passo, tá? Então, nunca paciente, né, e assim, cardiopata, descompensado, nada assim que envolva que você tem alguma patologia descompensada. Isso também é sempre contraindicação absoluta. E por mais subsensorial que ela seja, eu quis colocar aqui que quando tem metal ali na região, ou bem próximo na região que vai ser aplicada, também ele deve ser evitado. Por mais baixa frequência que seja, né, a microcorrente, eu fico com essa contraindicação dos metais, tá? Porque você pode provocar ali uma vasodilatação naquele metal, e daí vai o quê? Aumentar, fica mais quente aquele metal interno, e pode ter uma queimadura interna. Então, hoje você não consegue quantificar isso, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado do que pela negligência, tá? Então, eu prefiro não aplicar ali. Então, agora a gente vai falar de polaridade. Então, agora vamos pegar de novo os meus amigos eletrodos. Meus amigos garrinhas aqui, ó. Vamos pegar só um. Então, o positivo, a polaridade positiva convencional, né? Vai ser garra vermelha positiva e garra preta negativa. Eu posso mudar isso ali no meu aparelho, fazendo ao contrário. A garra vermelha ficando negativa, a garra preta positiva. A gente tá me avisando aqui que falta 1 minuto, tá? Para acabar aqui a reunião. Daí entra de novo pelo mesmo link.
E ele também faz automaticamente uma inversão de polaridade. O que é isso? A cada 2,5 segundos, ele automaticamente inverte. Tá? Então, o que é positivo é negativo, o que é negativo é positivo. Esses aparelhos novos, eles já programam, eles já vêm programado isso. Só que eu quero trazer isso para vocês. Então, o positivo, o objetivo geralmente é analgesia, diminuição da dor, e o negativo é estimulação, tá? Estimulação, aumento.